E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, estamos aqui para entregar a você o melhor conteúdo, da melhor forma, que você vai entender melhor, sem enrolação, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre enzimas, tá ok? Essas enzimas, elas estão presentes em todas as reações químicas que ocorrem no nosso organismo. Mas, como sempre, antes da gente começar, eu já peço a você que se inscreva no nosso canal, clica lá no sininho para receber as notificações, compartilha, segue nossas redes sociais e aí, como sempre, você fazendo isso, você agindo dessa forma, você está ajudando a nos manter o canal no ar. E esse canal significa dizer uma utilidade pública, porque a gente produz conteúdo gratuito para você, um conteúdo de alta qualidade, um conteúdo didático, um conteúdo que você fácil de entendimento. Tá com alguma dúvida? Escreve lá uma duvidazinha abaixo do vídeo, tá ok? Então, vamos lá. Antes da gente começar a parte de enzimas, vamos só dar uma relembrada. Proteína é formada de quê? Primeiro, aqui tem várias proteínas, tá? Tem peixe, tem carne, tem ovo, tá? Várias proteínas. Essas proteínas são formadas de quê? Formadas de aminoácidos. Qual é a função delas? Diversas funções que a gente já viu na aula anterior, tá ok? Então, na aula anterior, a gente já viu, na primeira aula, a gente já viu a função das proteínas. A aula de hoje é a parte 3 de proteína. Então, na primeira parte, a gente viu a caracterização geral das proteínas, de que a proteína é formada, que é de aminoácidos, tá? E essa proteína, ela é formada por aminoácidos que se ligam por ligações peptídicas. A gente viu também que as proteínas, elas constituem cerca de 50% a 80% do peso seco da célula. Quer dizer, retirou água, 50% do que fica é só de proteína. Tá? A gente viu, então, que essas proteínas elas são formadas por aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Isso tudo na primeira aula. Ainda na primeira aula, nós vimos as funções das proteínas, que até eu chamei a atenção para vocês dizendo o seguinte: o que vocês pensarem numa célula, o que vocês imaginarem numa célula, tem proteína envolvida. Até o pensar da gente tem proteína envolvida. Tá? Então, fica dessa forma que a gente tem um resumo da primeira aula. Eduardo, na segunda aula, a gente viu que, na segunda aula, a gente viu a classificação das proteínas em proteínas simples conjugadas, em proteínas fibrosas e globulares, e ainda nós vimos a estrutura das proteínas. Na aula de hoje, terceira aula e última de proteínas, a gente vai ver as enzimas. Gente, enzima, imagina o seguinte: é uma substância que vai fazer com que o processo torne-se mais rápido, tá? A reação química comece a ocorrer de forma mais rápida. Essa reação química mais rápida faz com que a gente também, ela promova também a diminuição no gasto de energia. Então, vamos imaginar o seguinte: você tem uma montanha para subir. Sem enzima, você teria que subir a montanha e descer a montanha. Com enzima, é como se ela tivesse um túnel no meio. Tá? Então, a enzima vai aumentar a velocidade da reação e diminuir a energia de ativação. Quer dizer o seguinte, por isso que eu coloquei aqui, ou seja, torna a reação mais eficiente. Podemos dizer que as enzimas são catalisadores biológicos.
O que é catalisador biológico? Catalisador biológico é exatamente, catalisador em si são substâncias que aumentam a velocidade da reação e diminuem a energia de ativação. Quer dizer, são substâncias que tornam a reação rápida e com baixo custo energético. Certo? Qual é a diferença de um catalisador qualquer para um catalisador biológico? É porque os catalisadores biológicos, eles precisam de um substrato específico. Eles precisam de uma temperatura ideal. Eles precisam de um pH ideal. Então, o catalisador biológico, a enzima, ela precisa do que a gente chama de uma especificidade. Precisa de um pH ideal, uma temperatura ideal e, principalmente, de um substrato ideal. Por exemplo, a enzima que digere amido é a amilase. Eu não vou ter uma enzima amilase digerindo proteína. Por quê? Porque eu preciso de um substrato específico. Tá bom? Outro detalhe é que as enzimas, elas não participam diretamente do processo. Tá? Então, imagine o seguinte, duas pessoas querem se conhecer, A e B. Elas estão sem outra forma de comunicação. A quer conhecer B. Aí, tem uma terceira pessoa que conhece as duas e sabe que A quer conhecer B. Então, essa terceira pessoa, C, vai e apresenta A a B. Essa pessoa, essa terceira pessoa, ela não participou diretamente, ela não vai fazer parte de um triângulo amoroso. Ela vai, simplesmente, o que foi que ela fez? É o que a gente chama, ela catalisou a reação. Ela promoveu o encontro das duas pessoas de forma mais rápida. Tá bom, gente? Então as enzimas não participam diretamente da reação, apenas acelera a reação sem ser consumida. E aí, esse esquema é o que a gente chama de especificidade das proteínas e enzimas, também conhecida antigamente como teoria da chave fechadura. Ou seja, o normal é que, para cada fechadura, existe um segredo. Você pode até ter cópias da chave, mas aquelas cópias só abrem aquela porta. Então, por isso chamada de teoria chave-fechadura. Aqui, esquematicamente, observe. Aqui tem uma curvinha, aqui tem tipo um triângulo. Tá? Isso aqui é a enzima. Existe até uma equaçãozinha que a gente diz, ó, enzima, substrato. Eduardo, o que é substrato? É aquilo que a enzima vai agir. Exemplo, a amilase, isso aqui é o amido. Tá? A pepsina, isso aqui é proteína. A lipase, esse aqui é o lipídio. Ou seja, o substrato é aquilo que a enzima vai agir, que ela vai quebrar, que ela vai transformar. Então, olha só, observe que essa substância está unida uma à outra. A enzima, agora, ela vai se acoplar na enzima através do que a gente chama de sítio, certo? Sítio de ativação. Vai formar nesse ponto aqui, certo? Nesse ponto, vai formar um complexo ativado. Esse complexo ativado vai fazer com que essa enzima agora ela reaja, certo? Ela vai reagir. Essa enzima, ou melhor, não é a enzima que vai reagir, mas ela vai atuar agora separando essas duas substâncias. A enzima sai do mesmo jeito. A enzima vai sair, ó, do mesmo jeito que entrou, a mesma forma, mas essa substância aqui vai ser modificada.
Tá? Então, o que foi que a enzima fez? Pegou essa substância aqui, vamos supor, se fosse a maltase, e aqui fosse a maltose. A maltase transforma maltase, que é a enzima, transforma a maltose em duas moléculas de glicose. Tá bom, gente? Então, é assim que ocorre. Então, aqui, ó, as enzimas funcionam apenas com substrato específico. Apenas com substrato específico. Para que a reação ocorra em velocidade máxima, devemos ter uma temperatura ideal e um pH ideal. É agora que a gente vai para essa informação aqui, tá? Fatores, vamos ver aqui. Fatores que influenciam a velocidade de uma reação enzimática. São 3 fatores, pessoal. pH, que a gente estava mostrando, temperatura e concentração do substrato. Eu quero que vocês observem os 2 gráficos de, no caso, pH e temperatura. Pode observar que esse gráfico ele tem um aumento da velocidade da reação, ó, aqui é a velocidade, o eixo Y é a velocidade, um aumento da velocidade da reação e depois uma queda na velocidade da reação. O pH é assim, a temperatura, um aumento da velocidade da reação e uma diminuição da velocidade da reação. E a concentração do substrato, eu tenho um aumento da velocidade da reação, certo? Pode observar aqui o gráficozinho, um aumento da velocidade da reação. Deixa eu trocar aqui a cor para ficar mais visível para vocês. Um aumento da velocidade da reação, mas depois ocorre o quê, gente? Ocorre uma constância. Essa informação aí vai fazer toda a diferença para vocês entenderem. Olha só. Vamos voltar aqui para o primeiro gráfico. Os gráficos que têm essa configuração aqui, ou seja, o gráfico, pegando de novo a canetinha aqui, olha só, o gráfico que sobe, depois desce, ou seja, eu tenho uma velocidade aqui da reação, ó, velocidade da reação baixa. Aqui eu tenho uma velocidade máxima. E aqui, o que seria esse pontilhadozinho aqui? Deixa eu tirar aqui esses. Olha só, o que seria esse pontilhado aqui? Observe que nesse ponto, eu tenho um pH ótimo. Eu vou analisar os 2 gráficos do mesmo jeito que nesse ponto aqui, ó, deixa eu tirar aqui. Ó, nesse ponto aqui, eu também tenho uma velocidade máxima. Viram que temperatura, o gráfico da temperatura e o gráfico do pH, eles são semelhantes. Aí eu disse, gente, isso é muito importante para a gente entender uma coisa. Toda vida que tiver uma alteração de substrato, ou melhor, desculpe, uma variação de pH, tá? Deixa eu voltar para cá. Uma variação de pH e um aumento da temperatura, se aumentar demais, é isso que eu quero dizer, pode ocorrer a perda da função de uma proteína. Perda da função de uma proteína é o último ponto que a gente vai falar hoje,
que é desnaturação proteica. Mas vamos agora entender principalmente esses dois gráficos. Olha só. Vamos pegar como exemplo o nosso pH do estômago. pH do estômago, pessoal. pH do estômago, ele é na faixa entre 2 e 3. Vamos botar um 2,5, certo? pH do estômago é entre 2 e 3. Agora, o pH do intestino delgado, no duodeno, primeira porção do intestino delgado, pH do duodeno é entre 7,8 e 8,2. Vamos botar uma média de 8. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Olha só, gente. Aqui eu estou dizendo o seguinte. No estômago, eu tenho um pH ótimo, ou seja, no estômago, o meu pH ótimo é de 2,5. Enquanto que no duodeno, o meu pH ótimo é 8. Certo? Quer dizer o seguinte, no meu estômago, a velocidade máxima da reação ocorre quando eu estou com pH 2,5. Certo? Quando eu estou com pH 2,5, a velocidade da reação no meu estômago, das enzimas que atuam no estômago, ou seja, pepsina, é máxima. Quando eu estou com pH 2,5, no meu estômago, a velocidade é máxima. Agora, preste atenção. Se eu tiver no meu duodeno, o pH ideal é 8, ou seja, o pH ótimo é 8. Quer dizer o seguinte, a minha velocidade máxima no duodeno, das enzimas que atuam no duodeno, é quando aqui tiver um pH 8. Ou seja, o pH ele vai variar de acordo com o ponto. Na boca, por exemplo, o pH é 7, certo? É um pH neutro, beleza? Então, vamos seguir. Temperatura. No caso, a temperatura, pode observar que o gráfico, vou mudar aqui. Na temperatura, o gráfico é semelhante ao pH. A diferença é que lá no pH, tanto uma variação para menos quanto uma variação para mais pode causar um processo chamado de desnaturação proteica. Aqui não. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se eu deixo uma carne no freezer. Se eu deixar uma carne no freezer, do jeito que veio do açougue ou do supermercado, de onde você comprou, e congelar, ou seja, se é congelar, eu estou diminuindo a temperatura. Tá certo? Se essa carne descongelar, ela não vai manter aquelas características de quando você comprou ela? Sim, ela vai manter as características. Então, quer dizer o seguinte, na temperatura, se eu tiver uma diminuição da temperatura, pode haver até a conservação de um alimento. A gente já sabe disso. Isso é na prática. Em contrapartida, se eu tiver um aumento de temperatura, eu posso ter uma desnaturação proteica.
Então, de novo, peguei a carne, comprei no açougue, no supermercado, seja onde foi que você comprou a carne, botei no freezer. Aí vou usar a carne, eu descongelo, agora a carne vai ficar molinha do jeito que estava antes no açougue, na temperatura, só um resfriamento. Mas eu peguei, fiz um bife e coloquei numa chapa quente. Pessoal, botei o bife numa chapa quente. Quando aquele bife resfriar, ele vai voltar ao mesmo aspecto que estava lá no açougue, a carne, ou vai ficar com a mesma consistência depois que houve o aquecimento da carne? Com certeza vai ficar com a mesma consistência que depois que houve o aquecimento. Quer dizer o seguinte, gente, na temperatura, o aumento da temperatura promove uma desnaturação proteica. E, nesse caso, uma desnaturação proteica total. Tá certo? E a concentração do substrato também interfere na velocidade de uma reação? Interfere, mas não interfere como nós estávamos vendo em pH e temperatura. Interfere assim, eu vou aumentando a quantidade de substrato, vai aumentando a velocidade da reação, porque eu estou lá com a quantidade de enzima. Então, vou jogando o substrato, vou jogando a substância que a enzima vai atuar em cima dela, e aí vai aumentando a velocidade. Porém, chega um ponto em que essa velocidade não aumenta mais. Mas não aumenta mais por quê? Porque agora ela estabiliza, porque agora as enzimas estão agindo, as enzimas que agiram vai voltar para pegar mais substrato e assim por diante. Então, por isso que esse gráfico aqui, ele tem essa característica, tá certo? Ele tem essa característica aqui de estabilizar. Depois de um certo ponto, ele vai estabilizar aqui, tá? Mas eu falei de desnaturação proteica. O que seria uma desnaturação proteica? Toda vida que você ouvir falar em desnaturação proteica, por exemplo, eu citei a situação da carne quando aquece, mas pense um ovo. O ovo, a consistência dele, cru, é líquido. Você aquecer o ovo, o que é que vai acontecer? Vai ficar sólido. Então, a gente tem aqui o seguinte: desnaturação proteico-enzimática caracteriza-se pela perda total ou parcial da função enzimática. Esse fenômeno pode ser provocado por aumento de temperatura e ou variação de pH. Quer dizer o seguinte, gente, eu tenho uma desnaturação, quer dizer, quando a enzima perde a sua função de forma total ou parcial. É por isso que a febre ela é perigosa quando a gente está com ela, porque ela pode causar desnaturação das nossas proteínas, tá certo? Então é perigoso, tá? Então quando desnatura, o que é que acontece? Perda da função enzimática, tá? Agora, no caso específico que a gente estava falando, essa desnaturação ela ocorre por aumento de temperatura e ou variação de pH. Quer dizer, é só aumento de temperatura, mas pH pode ser para menos ou para mais. Eu estou lá com pH 8, mas se eu botar num meio ácido, 2,5, por exemplo, ela vai sofrer desnaturação. Do mesmo jeito, eu estou lá num pH 2,5. Se eu aumentar muito para 8, ela vai sofrer desnaturação. Tá bom? Então, era isso que eu queria nessa terceira e última aula de proteína, entregar para vocês com toda a satisfação do mundo, como sempre. E não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, de dar um like, de acompanhar nossas redes sociais, tá bom, gente? Então, um grande abraço para vocês e beijo em todos que acompanham o nosso canal. Valeu!